E aí, você conhece todas as regras ortográficas da língua portuguesa? Pois, fica aqui comigo neste vídeo, porque durante este vídeo você vai ter acesso a algumas regras super importantes da ortografia oficial da língua portuguesa. Eu sou a professora Rose Sampaio, professora de língua portuguesa e também parceira do meu ABC Cursos e Consultorias. Se você tiver interesse em língua portuguesa, em matemática, em cálculo, em álgebra, em interpretação de texto, em literatura, dá uma olhadinha lá no nosso site www.meuabccursos.com.br e você vai ter acesso a uma plataforma incrível sobre esses conteúdos de forma muito no miudinho. Hoje eu selecionei para você uma regra ortográfica da diferenciação entre o uso do S ou do Z nas palavras que são pronunciadas com som de Z. O português é desses, né? A gente escreve de uma forma e pronuncia de outra maneira. Por que nós temos dúvidas em relação a este uso? Porque o S, ele pode ser pronunciado como S, o sibilante, ou como Z. Ok? E é por causa dessa confusão que a gente fica na dúvida entre escrever S ou Z em algumas palavras. Interessante que, para você compreender adequadamente o uso de algumas estruturas gráficas, é necessário perceber como a palavra é estruturada. Nós vamos falar um pouquinho sobre essa estruturação no próximo slide. Vamos lá? As palavras são estruturadas por meio de morfemas. Mas o que são morfemas? Morfema é a unidade, a menor unidade estrutural significativa a constituir uma palavra. Nós temos vários tipos de morfemas. O mais importante deles é o morfema raiz. É o morfema base dos valores semânticos que aquela palavra vai apresentar. Este morfema raiz, esse morfema base, é chamado de radical. Vem aqui, vamos dar uma olhadinha no slide. Os morfemas, eles são divididos em radical, vogal temática, desinências, temas, afixos e vogais e consoantes de ligação. Nós não vamos detalhar todos eles, porque nós temos lá no nosso canal do YouTube, Meu ABC do Português com a professora Rose Sampaio, nós temos aulas completas sobre este conteúdo. Então, se ficar com alguma dúvida, dá uma olhadinha no canal. Não esquece de se inscrever, de curtir e de ativar o sininho, por favor. Nós vamos trabalhar hoje com morfemas mais específicos. O primeiro é o radical, que é considerado a base semântica da palavra. É como se fosse a raiz que constitui o termo, a coluna vertebral do termo. Ele vai ser replicado na formação de novas palavras, na geração de novas palavras. Assim, na palavra... deixa-me ver, mesada. A palavra mesada não vem da palavra mesa. A palavra mesada vem da palavra mês. Então, a palavra que é a base, a estrutura que é a base formadora da palavra mesada é justamente a estrutura da palavra mês. Vejam que eu encontro a replicação do meu radical aqui em mês. Por isso que mesada vai ser com S e não com Z, porque a palavra primitiva apresenta um S. É necessário você saber essa construção, essa estruturação do termo, porque dessa maneira, pensando na palavra primitiva, ou seja, na palavra geradora de outras palavras, você vai conceber melhor as regras ortográficas. Se no termo primitivo você encontrar um S, é lógico que no termo derivado você vai manter esse S, ok? Nós temos duas estruturas que são colocadas ao lado dos radicais. São chamadas de afixo. Esse A do afixo é justamente a ideia de perto, de próximo, ok? E fixo tem ideia, lógico, de radical. Por quê? Porque o radical é aquilo que é fixo na palavra. Fixo no sentido de ser a base da palavra. Então, se o radical é o fixo,
Se eu encontrar uma estrutura antes do radical, eu posso indicar que essa estrutura está numa posição pré. Se eu encontrar algo depois do radical, eu posso dizer que essa estrutura está numa posição su. E é por isso que nós encontraremos o prefixo e o sufixo. Importante, deixa eu terminar aqui, prefixo e sufixo. Importante salientar para o tópico dessa dica que eu vou entregar para vocês, que é justamente o tópico relacionado ao sufixo. Alguns sufixos vão formar palavras novas, vão formar novas classes gramaticais a partir de um determinado radical, ok? Nós encontramos, por exemplo, os sufixos relacionados aqui, olha, à formação de um adjetivo, oso. Isso é sufixo formador de adjetivo. Se eu sei que este sufixo, que este pedacinho, que esse morfema vai se ligar a um radical para estruturar uma palavra, eu vou saber que esta palavra é um adjetivo, ok? Isso finalizou, tem a ver, gente, com a nossa regra. Charmoso, cheiroso, a regrinha, ela diz o seguinte, aí, se você encontrar um substantivo que formará um adjetivo, significa dizer que esta formação do adjetivo terá de ser com S e não com Z, ok? Por quê? Porque o sufixo formador de adjetivo é com S e não com Z. Vamos dar uma olhadinha aqui nos exemplos que eu apresentei para vocês, aqui nos slides. Encontro, gosto, cheiro, dengo, preço. Todas essas palavras têm em comum o fato de serem classificadas como substantivos. Ou seja, uma palavra que dá nome às coisas. Todas elas são substantivos. Estas palavras, elas vão derivar, elas vão ser classificadas como palavras primitivas. Uma palavra primitiva é o que a gente pode chamar de palavra mãe. E elas vão gerar palavras que a gente pode dizer que são palavras filhas, ou seja, são palavras derivadas. Notem que do substantivo gosto, eu derivei um adjetivo gostoso. O que todas essas palavras têm em comum? Todas elas são adjetivos. Notem, portanto, que na construção de gosto, gostoso, cheiro, cheiroso, dengo, dengoso e preço, precioso, nesta construção você encontrará sempre a formação de um adjetivo. Então você coloca na sua cabecinha. Todo adjetivo, se eu encontrar o som do Z, eu vou grafar com S. A gente segue para a próxima regra, que é a regra da utilização do Z quando o som lógico for um som de Z. Se eu encontro, olha como muda a estratégia. Lá na regra anterior, eu tenho um substantivo gerando um adjetivo. Nesta regra do Z, eu vou ter um adjetivo gerando um substantivo. E, por coincidência, é sempre um substantivo abstrato. Eu encontro aqui, olha, belo, rígido, grávida e sensato. O que essas palavras, o que todas essas palavras têm em comum? Todas elas são adjetivos. E são adjetivos que poderão formar palavra nova, ou seja, são termos primitivos, são palavras primitivas, tá? Essa palavra primitiva a gente pode chamar de palavra mãe. A palavra mãe, belo, gera para nós a palavra filha, beleza. Então, notem que este termo derivado, beleza, não é uma coisa que alguns têm, alguns elementos possuem. Se beleza é algo, se beleza é um nome dado aos seres, beleza é um substantivo. Assim como rigidez, como gravidez, como sensatez.
Olha uma forma interessante de você identificar se é um substantivo. Coloca lá acompanhado por um artigo. A beleza, a rigidez, a gravidez, a sensatez. Por que esta é uma indicação interessante? Porque o artigo só tem uma função na vida. O artigo só acompanha o substantivo, ok? Esta é a função dele, ser par perfeito do substantivo. Então, o que todas essas palavras têm em comum? Todas elas são substantivos derivadas de adjetivos. Todas as palavras que aqui estão são substantivos derivados de adjetivo. Quando você encontrar um substantivo derivado de adjetivo, você vai grafar justamente com Z e não com S. Gostou? Então curte aí. Não gostou? Dá um dislike, mas me indica por que não gostou. Deixa no comentário. Tem alguma sugestão de vídeo para eu fazer para vocês? Também me deixa aí no comentário ou manda pelo WhatsApp, o 71992941069. Se você está assistindo esse vídeo pelo YouTube, se inscreve no canal, ativa o sininho e se prepara aí para ser a excelência em língua portuguesa. Quer ser a excelência com um curso da professora Rose Sampaio? Então dá uma olhadinha no www.meuabccursos.com.br. Lá eu apresento para vocês tudo o que eu posso oferecer em relação ao aprendizado dessa língua que eu amo. Quer me seguir? Quer me acompanhar? Quer saber um pouco mais sobre o meu trabalho? Então me segue nas redes sociais. Rose Sampaio, lá do meu ABC do português ou do meu ABC Cursos e Consultorias. Vamos ficar por aqui, mas não esquece, vamos ter mais vídeos. E nos próximos vídeos nós nos encontraremos. Tchau!